Amém. Queridos, o nosso tema é o Evangelho suficiente. Antes de lermos aqui o texto que está aqui, era para estar aqui, antes de lermos, hoje nós vamos até o versículo 5, mas antes de lermos, deixa eu falar algo para você. Por que que Paulo escreveu o livro de Gálatas? Na época de Paulo, havia 3 correntes, ou 3 erros, de pessoas tentando mudar o Evangelho de Cristo. Havia alguns irmãos que converteram superficialmente, e esses irmãos então, radicados no judaísmo, eles queriam perverter o Evangelho de Cristo. Então naquela época tinha 3 classes de pessoas que tentavam tirar a centralidade de Cristo para a salvação. Havia os legalistas. O que eram os legalistas? Os legalistas, eles criam que o homem era salvo pelas obras. Então se eu fosse uma pessoa boa, pagasse as minhas contas, fosse um bom marido, cuidasse da minha casa, da minha família, um homem bom na sociedade, então eu seria salvo, observando os preceitos da lei. Então esse era o legalismo, o homem era salvo pelas obras. Junto aos legalistas, havia o antinomianismo. O que é isso? Era aquele que era salvo pela graça. Mas eles diziam, uma vez salvo, sempre salvos. Então eu não preciso me santificar, eu não preciso me aprofundar em Deus, porque já estou salvo. Então eu posso viver a minha vida de qualquer jeito. A gente vê muito disso hoje também, né? Uma vez salvo, sempre salvo, então eu vou aproveitar a vida, enfim. E havia a 3ª classe, que eram os galacionismo. Esses criam que os homens eram salvos pelas obras, mas eles precisavam da proteção da lei, quase semelhante aos legalistas. Então havia essas 3 classes de pessoas. E quando Paulo faz a primeira viagem missionária, ele planta várias igrejas numa região chamada Galácia, que hoje é a Turquia moderna. Então Paulo vai para a Europa e lá ele planta várias igrejas. E essas igrejas que Paulo plantou na Galácia, que eram várias igrejas, começaram então a receber essa mistura no Evangelho. Gálatas fala da suprema necessidade da alma humana, que é a salvação em Cristo Jesus. Um evangelho reduzido e falso, ele não é suficiente para salvar ninguém. Por isso que Paulo se preocupa de mandar uma carta que revolucionou as igrejas daquele tempo. E uma curiosidade, Gálatas é o primeiro livro do Novo Testamento. É o primeiro livro que foi aceito e foi colocado no Novo Testamento. E também é a primeira carta que Paulo escreve. Porque ele tinha acabado de terminar a sua viagem missionária, a primeira viagem missionária. E quando ele chega, ele estava numa região da Síria, e ele recebe a notícia. Alguém manda um WhatsApp para o Paulo e diz: Paulo, as igrejas que você plantou na Galácia estão trazendo o judaísmo para dentro. Estão trazendo, dizendo que o homem agora é salvo pelas obras. Então Paulo escreve esta carta, falando da sua autoridade apostólica e também da suficiência do Evangelho de Cristo. Dando essa introdução, vamos ler o texto. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas. Observe que Paulo fala às igrejas da Galácia. Graça e paz a vós outros. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai
e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos ancorar a pregação nesses 4 primeiros versículos do texto que nós lemos. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que quando Paulo escreve esta carta às igrejas da Galácia, ele impõe a sua autoridade apostólica. Ele diz: Paulo, apóstolo não da parte de homens, mas da parte de Deus. Quem me chamou não foi o homem, foi o próprio Jesus que me chamou. Então Paulo, ele bate muito forte. Ele traz essa palavra, uma palavra forte, dizendo: irmãos, quem levou o evangelho, quem plantou essas igrejas, fui eu, apóstolo de Jesus. Paulo reivindica a sua autoridade apostólica. O interessante é que Paulo, ele diz: não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Sua autoridade repousava na sua relação com Cristo. Deixa eu falar algo para você. Quando alguém tem intimidade com Cristo, as pessoas podem questionar a tua vida, mas elas não podem questionar a tua intimidade com Deus. O que Paulo estava trazendo aqui para a igreja da Galácia é que Deus o havia chamado. Quantos creem que Deus chamou você? Seu ministério, sua autoridade em Cristo, seu relacionamento com Deus. A autoridade de Paulo repousava na sua comunhão com Deus, a sua intimidade. Sabe, querido, as pessoas podem questionar a nossa vida, mas não podem questionar a nossa intimidade com Deus. Porque essa intimidade é o que te dá autoridade. Autoridade sobre o pecado, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre o inferno. O que Paulo está trazendo aqui para as igrejas da Galácia é: eu fui comissionado por Deus. Segunda coisa, e todos os irmãos meus companheiros. Paulo está escrevendo aquela carta e está dizendo: olha, aqui na Síria tem gente comigo. Embora vocês estão passando desse evangelho de Cristo para outro evangelho, mas há uma igreja comigo aqui, há irmãos que me conhecem. E Paulo, ele traz aqui: meus irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, a influência que aquelas igrejas estavam recebendo, tirando o evangelho de salvação e trazendo outro evangelho, preocupou o coração de Paulo. Sabe, queridos irmãos, o evangelho que não é centrado em Cristo, ele não tem poder de salvação. O evangelho que transforma o homem é o evangelho fundamentado na pedra angular que é Jesus. As igrejas da Galácia estavam se desviando, estavam indo para longe do evangelho de Cristo. E Paulo diz: irmãos, quem plantou vocês fui eu. Alguém já disse que se a gente quer alcançar uma estação, fazer algo que dure uma estação, a gente deve plantar flores. Se a gente quiser fazer algo para durar uma vida, a gente deve plantar árvores. Mas se nós queremos fazer algo para durar uma eternidade, devemos plantar igrejas. Essa era a missão do apostolado de Paulo: plantar igrejas, alcançar vidas, levar pessoas convertidas aos céus. Agora, o que essas pessoas estavam levando, essa influência de legalistas, quando a gente lê toda a carta de Paulo às igrejas da Galácia, a gente vai perceber que eram umas pessoas que tinham ouvido falar de Cristo, mas ainda não tinham sido totalmente transformadas
pela graça. Nós podemos viver uma vida superficial, sim, podemos. Você pode viver uma vida superficial em Deus, mas essa vida superficial não vai transformar a tua vida. Hoje a gente estava falando para os irmãos pela manhã, que tem muita gente que apenas frequenta a igreja, e vai embora e está tudo bem, mas nunca se torna igreja. Por quê? Porque não aceita a transformação. Porque para ser filho de Deus, para ser discípulo de Cristo, tem que renunciar ao pecado. Só que muitos de nós não queremos renunciar. A gente quer abraçar o mundo. A gente gosta dos prazeres. Porque o pecado promete prazer. E o homem busca prazer. E o pecado promete prazer, mas entrega a morte. Tem muita gente que está preso no pecado, porque ainda não experimentou uma transformação radical na sua vida. O versículo 3, o apóstolo diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus. Observe aqui duas palavras, graça e paz. São os elementos essenciais do Evangelho. É uma saudação bonita, graça e paz. É uma saudação que traz refrigério. Por quê? Porque a graça redime o pecado. A graça redime o pecado. E a paz acalma a consciência. Então diga para o seu irmão: graça e paz, meu irmão. Essa é uma saudação que a igreja do Novo Testamento tinha. Graça e paz. A graça que nos redime, a graça que nos alcançou, a graça que veio para nos transformar, e essa paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo o entendimento. Querido, isso é maravilhoso. É isso que nós precisamos, da graça e da paz de Cristo. Agora, eu vou demorar um pouquinho no versículo 4. Eu quero ler outra vez. Paulo, ele fala da sua autoridade apostólica. No versículo 2, ele fala das igrejas que estavam com ele na Síria. No versículo 3, ele fala da graça e da paz. Ele diz: graça e paz a vocês, a graça que redime o pecado e a paz que acalma a consciência. Agora o versículo 4, ele vai mais profundo. Aqui começa a aprofundar a carta de Paulo aos da Galácia. Preste atenção. Ele falando de Jesus, ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Preste atenção nessa frase. Jesus se entregou pelos nossos pecados. Vamos falar junto? Vamos lá. Jesus. Então ele não se entregou para que a gente tivesse um carro do ano? Então ele não se entregou para que a gente fosse próspero nessa vida? Então ele não se entregou para que eu tenha um casamento abençoado? Então ele não se entregou para me livrar de todo o mal? O tema da carta é: ele se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo. O que é desarraigar? Arrancar pela raiz, nos tirar deste mundo perverso. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos arrancar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Observe aqui, ele se entregou voluntariamente. Foi da vontade de Deus entregar o próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, para que vivêssemos a sua vida. Foi da vontade de Deus que o Filho sofresse, que o Filho fosse colocado na cruz,
para que hoje nós estivéssemos aqui. Foi da vontade de Deus. Aliás, a salvação não partiu do homem. A iniciativa foi toda de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade da salvação não partiu do homem, mas partiu do coração de Deus. Deus amou, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda tomados pelo ódio, pelos prazeres do mundo, Ele se entregou voluntariamente. A iniciativa sempre é de Deus. O que Paulo está dizendo é isso, para a igreja da Galácia e para nós hoje. Ah, pastor, o que eu devo fazer para ser salvo? Foi a pergunta que um jovem da igreja perguntou para Jesus. Aquele menino foi criado na igreja. Aquele menino era muito rico. A Bíblia diz que ele tinha muito patrimônio. Era um menino bem-sucedido, era um jovem bem-sucedido. Então ele vai até Jesus e diz: Senhor, o que eu devo fazer? Aí Jesus olha para ele, e a Bíblia diz que Jesus olha nos olhos dele e o ama. Porque Jesus, através dos olhos, ele não via somente os olhos, ele via o coração daquele jovem. E diz: vai, vem, conhece os mandamentos, conheço e tenho praticado, Jesus. Então, eu tenho praticado desde a minha juventude. Aí Jesus olha profundamente no coração daquele jovem e diz: vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me. A Bíblia diz que aquele jovem saiu e nunca mais se ouviu falar daquele rapaz. Jesus é contra a riqueza? Não, irmãos. O que Jesus é contra a avareza. Contra a avareza, a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Eu vi alguém um dia desses falando algo interessante. Alguém perguntou: o dízimo salva? Ele disse: não, o dízimo não salva. Agora, não entregar o dízimo pode não te salvar. Por quê? Porque muitos que não são dizimistas são avarentos. E os avarentos não herdarão o reino de Deus. Você viu? Como é sério. Aquele jovem, o que tinha no coração era avareza. Jesus não o rejeitou. Aliás, ele não rejeita ninguém, mas não o culpou. Porque ele tinha riqueza, mas porque o seu coração era avarento. E avarentos, a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. Você lembra que Jesus diz que ninguém pode ter dois senhores, dois deuses, porque devotará um e aborrecerá o outro, ou vice-versa. Voltemos aqui para o texto, para vos desarraigar deste mundo perverso. Paulo demonstra a importância desta declaração, porque fala de uma realidade espiritual. Paulo estava falando da salvação dos pecados. É uma declaração vasta, contundente e espiritual, porque ele fala da expiação do Cordeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar. Morreu pelos nossos pecados. E aqueles que pela fé acessaram essa entrega de Cristo, a Bíblia diz que eles se tornam salvos em Cristo Jesus, porque foram perdoados dos seus pecados para viverem uma vida santa. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Porque o que é o pecado? Pecado
é rebeldia contra Deus. Todo aquele que peca, ele se rebela contra Deus. E o que se rebela contra Deus se torna inimigo de Deus. Olha as palavras de Jesus em João 8, 44 a 47. Olha o que Jesus está dizendo. Vós sois de quem? Está com medo, irmão? Fale forte. Vós sois do diabo. Jesus está falando para os religiosos, para aqueles que não tinham nascido de novo, irmãos. Pegue o texto, o contexto para você entender. Jesus está lutando aqui com os religiosos e dizendo: vocês são do diabo, porque o diabo é o pai de vocês, e vocês querem satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só, quem mente, o próprio Jesus está dizendo que é filho de quem? Do diabo. Graças a Deus aqui a gente não tem ninguém que mente. Pastor, nem a mentirinha do gasto, nem a mentirinha do gasto. Telefone toca, hoje não, porque todo mundo tem celular, mas quando era aquele telefone fixo, menino ia atender, fala que o papai não está. Fala que a mamãe saiu. Queridos, a mentira é do diabo. E muitos, para conseguir algo, colocam a mentira do gasto. As palavras não são minhas. O Evangelho diz que aquele que mente é filho do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Versículo 45, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, porque quem de vós ouve as palavras de Deus? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus não está falando para aquela pessoa que está drogada, para aquela pessoa que está lá na sarjeta. Ele está falando para religiosos, pessoas que estavam dentro da igreja. Pessoas que queriam estar com Deus, mas que estavam vivendo uma vida longe de Deus. Que não passaram pelo novo nascimento. 1 João 3, 8 e 9. O apóstolo João diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nós que somos filhos de Deus, precisamos entender algo, irmãos. Nós precisamos ser libertos. Libertos. Porque muitas vezes, tem muita gente que põe a culpa no diabo. Pastor, foi o diabo. Não, irmão, foi a tua carne. Foram os teus desejos malignos. Não, pastor, porque aquela mulher deu de cima de mim e eu não aguentei, né, pastor? A gente é carne. Não, irmão, porque você é safado. É porque você não nasceu de novo. É porque você não tem compromisso com Deus. Isso é sério. Ah, porque a carne é fraca, isso é desculpa esfarrapada de quem não quer compromisso com Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, diga glória a Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Querido, pastor, a gente não peca? Peca, irmãos, a gente peca. Tem dia que a gente dá vontade de matar o outro. Tem dia que a gente quer brigar. Tem dia
que a gente fica enfesado. Tem dia que a gente fica bravo dentro de casa. Mas escute, pecado na nossa vida não deve ser uma constância, mas um acidente de percurso. Todos nós pecamos. Todos nós falhamos. Agora o problema não é você pecar, porque você está nessa estrada, nessa caminhada. O problema é você amar o pecado. Porque quem nasceu de novo, quando ele peca, meu irmão, ele corre para os pés de Jesus. Ele fica... Na biografia de David Brainerd, que foi um jovem que faleceu aos 29 anos, e dos 22 aos 29, ele foi missionário no meio dos índios. No final da sua vida, ele faleceu com 29 anos, porque teve uma tuberculose, evangelizando os índios americanos. E quando ele estava ainda à beira da morte, ainda para morrer, ele disse: a minha maior tristeza é que ainda eu sou pecador. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente erra, a gente peca. A gente fala o que não deveria falar com as nossas esposas. Você fala com seu marido talvez o que não era para falar, e começa uma briga, começa uma rixa dentro de casa. Né, seu Belto? O senhor está me olhando assim, balançando a cabeça, né? Porque a gente é gente, irmãos. Nós somos carnais ainda. Dentro de nós há uma natureza divina, mas o outro lado há uma natureza carnal. Eu estava falando para os irmãos que desceram as águas aqui hoje, que Martinho Lutero, acho que foi Martinho Lutero, ele disse assim: eu pensei que tivesse afogado o velho homem nas águas do batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabe nadar. Sabe, a natureza pecaminosa, tem vezes que ela aflora na nossa vida, porque a gente ainda está neste mundo caído. Mas o pecado não pode ser uma constância na sua vida. O pecado não pode te dominar, senão se torna iniquidade. E é já algo mais sério. É como que se crucificássemos outra vez o Filho de Deus. Então nós temos o pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática. O texto não está dizendo que não peca. Podemos pecar sim. Mas agora ele está dizendo: aquele que é nascido de Deus não vive praticando. Por quê? Porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Meu Deus, nascido de Deus. O pecado não pode fazer parte da tua vida. John Owen diz que o pecado só reina onde Cristo é esquecido. Aí ele completa a frase e diz assim: mate o pecado, ou ele mata você. Mate o pecado, ou ele mata você. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Ah, irmãos, como somos maus. A gente só sabe a maldade que existe dentro de nós quando a gente passa por uma prova de relacionamento, quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém faz algo que a gente não gostaria. Aí a gente sabe a maldade que a gente carrega dentro de nós. Nós somos maus, o nosso coração é corrupto. O nosso coração precisa todos os dias ser levado para a cruz. Paulo, ele diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. É uma guerra contínua. A gente não pode brincar com o evangelho da graça, porque o evangelho da graça é a única esperança, única e suprema esperança do homem para a salvação. A gente não pode brincar de ser crente, irmão,
Você não pode vir no culto, você que teme a Deus, não pode vir no culto hoje aqui e no sábado ir para a bagaceira. Ir para o show do, como é que é o nome daquela dupla famosa? Ninguém sabe, né? Aí posta o pastor pregando no domingo, na casa do Pai. No outro sábado, no Léo, lá no... Que crente é esse, irmão? Que crente é esse? Que filho de Deus é esse? A gente não pode brincar com as coisas espirituais. O pecado é como um cartão de crédito. Você vai passando. Passa hoje, está tudo bem. Passa amanhã, está tudo bem. E vai tudo bem. Passa um mês, passa um ano. Não, está tudo bem. Você se acostuma com a vida religiosa e não se posiciona em Deus e está tudo bem. Mas um dia a fatura chega. Um dia a fatura chega. O cartão de crédito você pode parcelar, pode pagar o mínimo, né? Não deveria fazer isso. Mas a fatura espiritual, um dia ela chega. Não tem gerente de banco que vai te acudir. Não tem como parcelar, não tem como adiar. Um dia a fatura chega. A vida espiritual é muito séria. Eu preciso crer na obra de Cristo e receber como meu Salvador e me tornar seu discípulo. Tem muita gente que foge do líder de célula porque ele aperta o parafuso, ele espana. Já viu o parafuso quando espana? Porque o discipulado requer renúncia. E a gente não tem como discipular aquele que ainda não foi liberto. A igreja é formada por discípulos. Como é que você vai discipular alguém que está possuído pelo cão? Você já viu discipular o diabo? Não, irmãos, tem que ser liberto. Liberto da pornografia. Tem um demônio aí que te manipula, que leva você, chamado pomba-gira, que está te dominando, e você está achando bom. Escute, um dia a fatura vai chegar, porque você brincou. Com Deus não se brinca. Não existe meio crente. Pastor, sou quase crente. Quase que você vai para o céu. Pastor, sou quase crente, sou um homem bom. Não é suficiente. Se você não passar pela cruz, render-se a Cristo Jesus. É Cristo, é isso que Paulo está dizendo aos da Galácia. Não é um evangelho misturado, não é um evangelho diluído, é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É esse evangelho que é o poder de te tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. É esse evangelho que vai te libertar, porque em certo sentido, nós somos Cristo em formação. O cristão quer dizer pequenos cristos. Então nós estamos em formação. Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, é o tema do nosso ano, quando nós o contemplamos, essa contemplação vai nos transformando gradativamente, até nos tornarmos parecidos com Ele. É essa contemplação, é essa transformação no nosso coração. O que Paulo escreve aos Gálatas é que a justiça perante Deus requer de nós uma nova natureza. Porque nenhum homem consegue refazer-se a si mesmo. Nenhum homem consegue se salvar a si mesmo.
porque a natureza humana está afundada nas maiores profundezas do pecado, e ela não pode elevar-se a si mesma. Dia desse essa semana eu preguei na minha célula, na quarta e na quinta eu preguei na célula do Hélio. Cadê o Hélio? Ali a célula dos bombados, né? Os irmãos bombados eu estou encaminhando tudo para a célula do Hélio. Então, e nas duas células eu falei a mesma coisa, falei, irmãos, eu contei um pouco do meu testemunho, como que Cristo nos alcançou, que não foi uma iniciativa minha, mas Cristo me alcançou. Onde eu estava afundado em pecado, eu não poderia jamais buscar a Deus, se não fosse alcançado pela graça. A gente não pode salvar-se a si mesmo. A gente não pode elevar a nossa alma até Deus, se a graça não nos tocar e a gente não se render. Agora o problema é que muitos resistem à graça. Muitos não clamam por essa transformação. Por quê? Porque estão amando o pecado. A fé é uma prática. A vida cristã é uma prática. O evangelho é prático. O evangelho não é algo místico, é a prática, é o dia a dia, é a vida. Uma pergunta: será que a pessoa do seu trabalho sabe que você é crente? Será que os seus vizinhos sabem que você é crente? Será que os seus amigos já descobriram que você é crente? Ou ainda está embaçado? Ou você é um amigo do evangelho? Porque tem gente que se torna amigo do evangelho, amigo da igreja. Perderam a oportunidade de serem transformados e acostumaram com a vida que levam. A fé não consiste apenas no levantar de mãos no culto. A fé é uma entrega da alma. É uma rendição da alma. É entender que pela minha justiça eu não posso herdar, alcançar a salvação. Mas porque um justo morreu na cruz por mim, diante do Pai, no momento que eu me rendo à cruz, eu me torno justo diante de Deus. Alguém disse uma frase, e aqui eu concluo: na cruz Deus tratou o justo como culpado, para que no dia do juízo final Ele possa tratar o culpado como justo. Na cruz Deus tratou o justo como culpado, para que no dia do juízo final Ele possa tratar o culpado como justo. De nós mesmos não podemos nos justificar diante de Deus, mas se esse evangelho, que é suficiente, nos alcançar, nós seremos transformados pelo poder de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação daquele que crê, daquele que ouviu a mensagem do evangelho e o seu coração foi tocado por essa mensagem. O seu coração foi alcançado por essa mensagem. Ah, irmãos, o evangelho é a maior dádiva que Deus deu para o homem, porque através do evangelho, Cristo é trazido ao nosso coração, Cristo é derramado na nossa alma, e nós passamos a amá-lo, mesmo sem vê-lo, mesmo se ainda conhecê-lo na totalidade, mas nós conseguimos amá-lo, e a gente deixa tudo por causa de Cristo. A gente deixa tudo por causa de Jesus. Mesmo sentado, fecha os teus olhos. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele.